Olá, uma pergunta. Quem é Jesus Cristo para você? Parece uma pergunta tão, tão banal, né? Tão comum, mas é verdade que você pode responder de muitas maneiras. Enfim, né? Há muitas respostas que as pessoas poderiam dar a respeito disso. Na verdade, Jesus Cristo, certa vez, ele fez essa pergunta aos discípulos. Primeiramente, ele perguntou o que as pessoas ali, em geral, diziam a respeito dele, né? O pessoal, o povo de Israel ali, qual que era a opinião, quem eles achavam que Jesus Cristo era. E as respostas foram variadas, né? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João Batista, ou Jeremias, ou um dos profetas. É, Respostas ali que não chegavam assim onde realmente deveriam chegar, e assim normalmente é o que costuma acontecer. De um modo geral, as pessoas têm um conceito popular assim sobre Jesus. Muitas respostas até podem se aproximar daquilo que é a verdade, mas parece que alguma coisa não tá, alguma coisa está faltando. É, mas veja, nesse mesmo episódio, isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nesse mesmo episódio, Jesus ele se volta para os discípulos e pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, representante ali, naquele momento ali, a porta-voz, fala em nome deles, possivelmente ali, né? Pelo menos é ele que toma a palavra e faz uma declaração que Jesus Cristo classifica como uma declaração muito importante, uma declaração. Na verdade, Jesus dá uma conotação especial. Ele diz: olha, foi muito feliz isso, né? E isso não veio de você, não. Isso aí veio do Pai, isso veio de Deus, essa declaração. A declaração que Pedro fez está no versículo 16, do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. E ele diz exatamente isto: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração ela concorda plenamente com aquilo que Jesus Cristo é. Jesus Cristo, na verdade, disse que essa declaração era tão importante que ela serviria de base, assim, como a gente vê na sequência do diálogo ali. E ela concorda com aquilo que a gente está caminhando aqui na carta de Paulo aos Romanos. Afinal, ele tinha dito aqui nos versículos iniciais, no versículo 2, Paulo falou que esse evangelho para o qual ele tinha sido chamado, né, segundo o primeiro versículo, é o evangelho de Deus, e é um evangelho que havia sido prometido, né, nas Sagradas Escrituras, prometido ali e anunciado pelos profetas. E nós falamos sobre isso, né, sobre essa origem do evangelho. Mas parece que ficou faltando alguma coisa, né? Parece que faltou, afinal de contas, o que exatamente, que elementos essa mensagem tinha, que a gente pudesse olhar para esses elementos e dizer, bom, isso foi anunciado e foi comprovado, foi cumprido. Afinal de contas, do que os profetas trataram que possa nos dar essa certeza? A resposta aqui não é do que, mas de quem. Afinal de contas, é sobre isso que Paulo vai continuar falando aqui. Aliás, vamos voltar para o texto de Romanos e aí você vai perceber a, a conexão entre aquilo que Pedro falou e o que Paulo está dizendo aqui nestes versículos. Capítulo 1 de Romanos, versículos 3 e 4. Paulo diz assim, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele começa falando aqui que acerca de seu filho, ou seja, o evangelho é acerca do Filho de Deus, ele é sobre o Filho de Deus. E veja, você vai perceber que em que sentido que essa
essas palavras de Paulo aqui, elas se encaixam dentro daquele conceito que Pedro emitiu a respeito de Jesus Cristo. Afinal de contas, ele é o centro da mensagem do Evangelho. É sobre ele que o Evangelho trata. E então nós vamos aqui fazer uma pequena divisão, uma divisão daquilo que na verdade é indivisível, né? Porque Jesus Cristo, ele é o Cristo, e Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Então vamos começar pela primeira verdade. Jesus é o Cristo, ou seja, Jesus é o Cristo, ele é o descendente de Davi aqui. Vamos ver onde que essas coisas elas se encaixam. Jesus ele veio cumprir inúmeras profecias do Antigo Testamento. Cristo, nós sabemos que é um título, não é um sobrenome, né? Ele é um título que é uma transcrição que a gente tem no Novo Testamento para a palavra que já era conhecida ali do povo judeu, a palavra hebraica Messias, né? Ou pelo menos no nosso português, né? Nós temos Messias e Cristo, né? Não vamos aqui ficar mencionando as palavras originais, mas são essas palavras que são sinônimos, na verdade. Messias é a mesma coisa que Cristo. Então, o que é o Messias? Quem é o Messias? Messias é aquele prometido, ou ungido, aquele que era esperado, aguardado há tanto tempo, tantas vezes anunciado nas Escrituras. Veja, ele foi anunciado como aquele que viria da descendência de Abraão. Dentre os descendentes de Abraão, ele viria da descendência de Isaac. Dentro da descendência de Isaac, ele viria da descendência de Jacó. Dentro da descendência de Jacó, ele viria naquelas 12 tribos que são os descendentes de Jacó ali, que viriam a compor a nação de Israel. Dentro daquelas 12 tribos, ele nasceria, o Messias nasceria numa tribo específica, que é a tribo de Judá. Dentro da tribo de Judá, ele nasceria numa família específica, que é a família de Davi, que viria a ser o segundo rei de Israel, um rei querido, um rei emblemático, um rei que inclusive a quem Deus fez a promessa de que um descendente seu se sentaria um dia no seu trono. É um dia que nós aguardamos ainda, é um dia que vai chegar, mas o fato é que Jesus Cristo é esse descendente, e os evangelistas, Lucas e Mateus, eles tratam de resgatar essa genealogia, essa linhagem de Jesus, e eles nos mostram que Jesus Cristo é verdadeiramente esse descendente de Davi. Muitas vezes até Jesus Cristo é chamado de filho de Davi ali nos evangelhos, porque várias pessoas identificavam essa pessoa, ou seja, esse filho de Davi, esse descendente de Davi, com o Messias. E o Messias eles começaram a identificar com Jesus Cristo. É claro que na sua maioria o povo não fazia essa identificação, mas algumas pessoas passaram a fazê-lo. Veja, Jesus não é apenas o descendente de Davi, ele é aquele que foi anunciado tantas coisas sobre ele, tantos detalhes, de forma que quando ele viesse, ele pudesse ser perfeitamente identificado. O povo judeu tinha todas as condições para olhar para Jesus e dizer, verdadeiramente esse é o Messias. Aliás, João Batista, aquele que veio antes dele para anunciá-lo, disse claramente, né, que ele era essa pessoa que estava sendo esperada. E quantos foram quantos foram os sinais, as profecias, né, inúmeras, além dessas questões da descendência que foram sendo anunciadas ali, o lugar onde ele haveria de nascer, Belém, a família específica, né? A virgem, ele nasceria de uma virgem, isso foi anunciado. As crianças do seu tempo ali seriam mortas, seriam assassinadas pelo rei Herodes, temeroso ali da possibilidade de que o Messias assumisse o trono, né? A fuga para o Egito, o ministério de Jesus, a rejeição por parte das lideranças,
a traição, os julgamentos, a crucificação de Jesus, tudo que envolveu a morte de Jesus. Se você for olhar, você vai encontrar coisas absolutamente impressionantes. O capítulo 53 de Isaías é um grande exemplo disso. Você vê ali um quadro descritivo da morte de Jesus, escrito 700 anos antes de Cristo, né? De forma que nenhuma pessoa poderia prever daquela forma, e nenhuma pessoa poderia se encaixar, a não ser Jesus Cristo, naquelas condições que são descritas ali. Tanta riqueza, tanta beleza, tanta coisa anunciada durante séculos e séculos. Jesus Cristo é efetivamente esse Messias prometido, esse Cristo, e não apenas dentro do registro bíblico, que é o que mais nos importa, mas até mesmo escritores e historiadores ali daqueles dias do primeiro século, eles apontam para Jesus como o historiador judeu Flávio Joséfo, Plínio, Tácito. São historiadores que se referem a Jesus não como um mito, não como uma invenção dos seus discípulos, mas como uma pessoa real, uma pessoa histórica. E isso é muito importante. Nós sabermos quem é Jesus como esse ser humano que verdadeiramente nasceu, veio a este mundo, viveu aqui, e não ser um mito, ser alguém verdadeiro e alguém que certamente ocupa um lugar único na história. Afinal de contas, você sabe que a história do mundo, curiosamente, veio a ser dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Por que será, né? Mas é importante que essa realidade de Jesus ela seja levada em conta para que a mensagem do Evangelho ela seja levada a sério. O Evangelho fala dele, fala desse Jesus, o Jesus das Escrituras e não outro. A segunda verdade que nós vemos aqui é a verdade de que Jesus é o Filho de Deus. Paulo diz aqui que ele foi declarado, ele foi assumido definitivamente, né? A ideia aqui de que houve um selo definitivo de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Claro que Jesus Cristo não se tornou Filho de Deus durante a sua jornada terrena ou após a sua ressurreição. Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. Mas, durante o seu ministério, a partir dos seus 30 anos de idade, né, como os evangelhos registram ali, né, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério que durou 3 anos e pouco ali, foi onde ele provou cabalmente a sua divindade. Por isso ele chamou aqueles homens para que andassem perto dele, para que vissem, testemunhassem o seu poder como Deus, a realidade de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Eles puderam ver a voz vinda do céu, né, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem está minha alegria, em quem me comprazo. Eles puderam ver Jesus acalmando a tempestade, ressuscitando os mortos, transformando a água em vinho, andando sobre as águas. Enfim, tantas coisas que Jesus fez e tantas coisas que Jesus comprovou pelas suas palavras, a sua sabedoria, a sua vida impecável, sua vida sem pecado, a sua vida imaculada, o único sem pecado que até hoje pisou neste mundo. Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus e a sua ressurreição dentre os mortos veio trazer o selo definitivo a respeito disso. Porque não somente ele, como ele havia dito, eu tenho poder, ele disse, né, para dar a minha vida e para reavê-la, mas ele não fez isso de forma independente. O Pai o ressuscitou, a Bíblia diz, e o Espírito Santo também agiu, né, o Espírito de santidade, como é descrito aqui, também estava ali, porque Jesus ele se colocou nessa condição, ele se colocou em harmonia, como sempre esteve, aliás, né, em harmonia
com o seu Pai, em harmonia com o Espírito, uma obra plena, uma obra completa. Nós sabemos que a partir da ressurreição de Jesus é que então ele, depois, posteriormente, ele vai para o céu, ele volta para o céu, e as Escrituras nos dizem que ali agora ele tem um papel, ali ele assumiu um papel, o papel de mediador, o papel de sumo sacerdote que está nos céus, representando aqueles que são seus, né? Esta, entre aspas, né, nova condição é a condição que começa ali, desde que ele encarnou aqui como homem, viveu a sua vida perfeita, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Esse é o Jesus das Escrituras, o Jesus que tem as credenciais de descendente de Davi, as credenciais do Messias, as credenciais de Filho de Deus. Somente o Filho de Deus sem pecado poderia ser o centro da mensagem do Evangelho. Somente o Filho de Deus perfeito, somente o Filho de Deus que estava destinado a vir a este mundo e realizar a obra que realizou, poderia ser o centro da mensagem do Evangelho. O Evangelho não é um mito. O Evangelho não é sobre seres humanos fantásticos, sobre qualquer tipo de pessoa, sobre qualquer filosofia. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. Que ele seja o centro da sua vida e que, sendo o centro da sua vida, ele seja o centro também da sua mensagem. Que o Evangelho esteja nos seus lábios, na sua expressão, na sua proclamação, mas que Jesus Cristo seja o centro dela. Somente assim a gente vai estar de acordo com aquilo que a Escritura nos mostra. E que ele esteja realmente ocupando esse lugar, né? Ocupando o centro da sua vida. É isso que propõe o Evangelho, entre outras coisas. Eu espero, sinceramente, que ao longo aqui da exposição da carta aos Romanos, a gente tenha a oportunidade de verificar essas coisas tão profundas, né? Que a gente, ao caminharmos juntos aqui, possamos ter um entendimento mais amplo, mais abrangente dessa verdade e que essa mensagem faça todo sentido realmente para você. Na próxima semana, a gente vai conversar um pouco sobre os destinatários desta carta. Até lá, então, e que Deus te abençoe.